Em 27 de agosto de 1944, o general Dwight D. Eisenhower entrou em Paris recém-libertada. As ruas ainda cheiravam a pólvora e a multidão aclamava cada soldado aliado que aparecia em cena. Das margens do Atlântico até as estepes bielorrussas, o Reich estava sendo esmagado por uma tenaz gigantesca. No oeste, os exércitos aliados avançavam a uma velocidade que deixava sem fôlego os próprios planejadores. No leste, os soviéticos haviam destruído o grupo de exércitos centro na Operação Bagration, uma catástrofe militar sem precedentes que apagou do mapa 30 divisões alemãs em apenas 8 semanas. A Alemanha parecia à beira do colapso total. Esse otimismo, no entanto, tinha um nome clínico: euforia da vitória. Os comandos aliados começaram a acreditar que a guerra terminaria antes do Natal. As linhas logísticas haviam se estendido até o limite, os portos ainda não estavam operacionais, e o enorme exército aliado avançava consumindo combustível a uma velocidade que nenhum sistema de abastecimento podia sustentar. O general George S. Patton, cujo terceiro exército havia cruzado a França como uma tromba, parou literalmente por falta de gasolina na fronteira alemã. A Red Ball Express, a cadeia de 7.000 caminhões que operava dia e noite por rotas de sentido único entre os portos normandos e a frente, consumia 300.000 galões de combustível por dia para abastecer os mesmos exércitos que supostamente deveria nutrir. O sistema logístico aliado estava devorando a si mesmo. Montgomery, no norte, conseguiu convencer Eisenhower a lançar a ambiciosa Operação Market Garden em setembro de 1944, um salto aerotransportado sobre os canais holandeses, destinado a cruzar o Reno e deixar para trás a linha Sigfrido. A operação estava, nas palavras do próprio Beevor, tristemente mal planejada, com uma probabilidade mínima de sucesso. As zonas de salto estavam muito distantes das pontes-alvo. O 30º Corpo Britânico deveria avançar 104 quilômetros por uma única estrada sem alternativa de flanqueamento. Em Arnhem, a inteligência aliada sabia que 2 divisões Panzer das SS descansavam nos arredores, mas os analistas assumiram que estavam tão dizimadas pela retirada da França que não representariam ameaça séria. O erro custou a divisão aerotransportada britânica inteira, mais de 14.000 baixas aliadas. A guerra não terminaria antes do Natal. Em novembro de 1944, a euforia havia evaporado. Os aliados se encontravam diante do Westwall com seus exércitos esgotados, suas cadeias de suprimento no limite e suas tropas sofrendo o inverno mais rigoroso em décadas. A floresta de Hürtgen, uma armadilha de árvores congeladas e trincheiras impossíveis a leste de Aachen, tornou-se um cemitério de divisões americanas. Os densos bosques de abetos anulavam a superioridade aérea aliada. As estradas lamacentas inutilizavam os veículos blindados. As árvores transformavam cada projétil de artilharia em uma chuva de estilhaços mortais que nenhum capacete podia deter. Os feridos em Hürtgen eram evacuados entre nós porque os caminhos eram impraticáveis para os veículos de ambulância. Em 3 meses de combates, os Estados Unidos perderam mais de 33.000 homens naqueles bosques sem obter nenhum objetivo estratégico relevante. Quando a 28ª Divisão de Infantaria foi retirada de Hürtgen em novembro, havia sofrido 5.684 baixas em apenas uma semana. Seu regimento mais castigado estava reduzido a 300 homens dos mais de 2.000 que tinha ao entrar. Para o historiador do exército americano, foi a campanha de maior custo proporcional com menor resultado estratégico de toda a frente ocidental europeia. Foi nesse contexto, na segunda semana de setembro de 1944, quando Adolf Hitler jazia na cama em seu quartel-general da Toca do Lobo, na Prússia Oriental, acometido por icterícia. Incapaz de assistir às conferências de situação, tinha horas livres para pensar, e o que pensou mudaria o curso dos últimos meses da guerra. Patton sem gasolina, a crise logística que salvou o Terceiro Reich. Hitler havia chegado a uma conclusão que seus generais consideravam um delírio e que ele mesmo apresentava como genialidade estratégica. O único caminho para salvar o Reich não era a defesa, mas um ataque massivo e surpresa no oeste. A lógica era a seguinte: na frente oriental, qualquer ofensiva seria absorvida pela imensidão do exército soviético. Na Itália, nenhuma vitória mudaria nada. Mas no oeste existia uma possibilidade real.
dividir os aliados anglo-americanos com um golpe cirúrgico, forçar os britânicos a outro Dunkerque e destruir o principal porto de abastecimento aliado, Antuérpia. O plano que Hitler concebeu enquanto recuperava a saúde era audacioso até a temeridade. 2 exércitos blindados romperiam as linhas americanas nas Ardenas, a mesma região florestal e pouco defendida que em maio de 1940 havia servido como ponto de ruptura para a Blitzkrieg contra a França. Cruzariam o rio Mosa, girariam para o norte e tomariam Antuérpia, cortando o suprimento dos exércitos aliados do norte e prendendo entre 20 e 30 divisões canadenses e britânicas. O general Feldmarschall Gerd von Rundstedt, comandante em chefe da Frente Ocidental, leu o plano e o classificou como quimérico. Seu subordinado, o marechal Walter Model, comandante do grupo de exércitos B, pensava o mesmo. Ambos propuseram variantes mais modestas. Atacar, sim, mas com objetivos limitados que permitissem destruir forças inimigas sem expor os flancos alemães a um contra-ataque devastador. Hitler rejeitou essas soluções pequenas. O objetivo era Antuérpia ou nada. Para executar esse sonho, o OKW começou em absoluto segredo a acumular recursos que a Alemanha mal podia se permitir. 28 divisões, incluindo 7 divisões blindadas das SS, seriam retiradas da frente para serem reequipadas e reagrupadas. Os 1.050 trens necessários para o transporte viajavam à noite, com os rádios em completo silêncio. As tropas em movimento pernoitavam em aldeias durante o dia, com todos os veículos escondidos em celeiros, sem fogueiras acesas para não criar fumaça visível do ar. Os oficiais de artilharia do corpo reconheceram pessoalmente todas as posições das baterias, porque o número de pessoas autorizadas a conhecer os planos era mínimo. O nome em código da operação era Wacht am Rhein, guarda sobre o Reno, criado para dar uma impressão defensiva. Mais tarde seria rebatizado como Herbstnebel, névoa de outono. No Adlerhorst, o quartel-general oculto de Hitler na floresta perto de Frankfurt, ocorreu uma das cenas mais reveladoras do estado mental do regime em suas últimas semanas. Os comandantes de divisões foram convocados, revistados por guardas das SS, obrigados a entregar suas pistolas e suas pastas. Às 6 da tarde, Hitler entrou mancando no recinto. Os generais que não o viam havia meses ficaram impactados por sua deterioração física. Rosto pálido, ombros caídos, um braço que tremia de forma visível. Ele se sentou atrás de uma mesa ladeado por Keitel e Jodl e começou a falar. Começou com uma longa autojustificação sobre as origens da guerra, o Lebensraum e as conspirações contra a Alemanha. Depois chegou a mensagem central. As guerras são decididas quando um dos lados reconhece que não pode vencer. O objetivo da ofensiva era ensinar ao inimigo por meio de golpes implacáveis que ainda não havia vencido. Nenhuma inibição humana deve ser tolerada. Uma onda de medo e terror deve preceder as tropas. Ninguém na sala ousou discutir. Depois, os generais se deslocaram para o castelo próximo de Ziegenberg para celebrar o aniversário de 69 anos de Rundstedt. Ninguém estava com vontade de festa. Segundo Dietrich, nem sequer podiam falar livremente da ofensiva por causa do juramento assinado sob pena de morte. Model afastou seu colega e sussurrou que aquela era a ofensiva alemã pior preparada de toda a guerra. Era verdade. E ainda assim todos obedeceram. As figuras no comando dos 2 exércitos mais importantes da ofensiva eram tão diferentes entre si quanto era possível no sistema militar alemão. Hasso von Manteuffel, comandante do 5º Exército Panzer, era um cavalheiro prussiano pequeno e cerebral, veterano das guerras de cavalaria na Prússia Oriental e dos combates no norte da África e na Frente Oriental. Ele havia demonstrado repetidamente uma capacidade pouco comum para ações ousadas e rápidas. Sepp Dietrich, no comando do 6º Panzer das SS, era o oposto. Um ex-açougueiro bávaro, um dos primeiros guarda-costas pessoais de Hitler, que havia chegado ao comando de um exército mais por lealdade política do que por competência tática. Seu chefe de Estado-Maior precisava administrar suas deficiências intelectuais. Quando o tenente-coronel von der Heydt foi vê-lo para preparar a operação de paraquedistas, Dietrich perguntou o que os paraquedistas podiam fazer em absoluto. Ignorou todas as perguntas técnicas. E quando Heydt pediu informações sobre o inimigo, respondeu que do outro lado só havia um par de diretores de banco e judeus.
Ele era o homem a quem Hitler havia confiado o eixo de ataque mais poderoso da ofensiva. O exército que a Alemanha enviou às Ardenas em dezembro de 1944 não era o mesmo que havia conquistado a Europa em 1940. À primeira vista, os números já eram impressionantes, com uma força composta por mais de 400 mil homens, 1.500 tanques, canhões de assalto e 1.900 aviões. Mas por trás dessas cifras havia uma realidade muito mais frágil. As Volksgrenadier, as recém-criadas divisões do povo que formariam o grosso da infantaria, eram unidades formadas às pressas com os restos de divisões destruídas na frente oriental, marinheiros da Kriegsmarine, cuja utilidade havia diminuído com o domínio aliado dos mares, aviadores sem aviões da Luftwaffe e adolescentes retirados das Hitlerjugend. Seu equipamento era excelente em alguns aspectos, com abundância de submetralhadoras automáticas e Panzerfausten, os lançadores de foguetes antitanque descartáveis que podiam destruir qualquer blindado aliado a curta distância. Mas seu treinamento era mínimo e sua coesão como unidades de combate incipiente. Quando combatiam com fervor, podiam ser temíveis. Quando o ímpeto se esgotava, se desintegravam. As divisões blindadas das SS eram outra história. Os Panzergrenadiers das SS haviam sido selecionados ideologicamente desde a infância, doutrinados e endurecidos na frente oriental, com uma brutalidade que os distinguia do exército regular. Seus tanques, os Panzer V Panther e os gigantescos Tiger II Königstiger de 68 toneladas, eram superiores em blindagem e poder de fogo a qualquer carro aliado. Mas os Königstiger consumiam combustível a um ritmo que a Alemanha de 1944 não podia sustentar. E aí estava a contradição fundamental do plano. Uma ofensiva que dependia de velocidade e combustível, desenhada para um exército que não tinha nem velocidade nem combustível suficiente para chegar ao seu objetivo. Enquanto isso, no quartel-general oculto da ofensiva, os oficiais alemães observavam com espanto que a concentração nas florestas do Eifel era tão massiva que parecia impossível que a inteligência aliada não a tivesse detectado. As aldeias e florestas estavam lotadas até não poder mais de tropas e veículos. A qualquer momento esperava-se um ataque aéreo em massa, mas ele não veio. Nas cidades alemãs que esses soldados deixavam para trás, a realidade era igualmente sombria. Bairros destruídos pelos bombardeios, janelas cobertas com papelão, túneis de metrô que funcionavam de forma intermitente. Segundo as autoridades militares alemãs, 18 mil desertores da Wehrmacht estavam escondidos em Berlim naquele outono, refugiados em cortiços e hortas urbanas. As famílias dos desertores eram ameaçadas com as mesmas penas que os fugitivos, e ainda assim, milhares de soldados jovens encaravam a ofensiva com um entusiasmo genuíno. As divisões de elite das SS especialmente, seus homens mais jovens estavam convencidos de que o golpe devastador que estavam prestes a desferir poria fim à ameaça do leste. Queriam desesperadamente que a ofensiva funcionasse. Esse desespero, como se veria, era tão perigoso quanto qualquer outro fator da equação. Como os aliados ignoraram os sinais da ofensiva. Do lado aliado, os serviços de inteligência falharam de uma maneira que os historiadores analisaram durante décadas sem chegar a um consenso claro sobre suas causas. Os sintomas estavam lá. O Ultra, o serviço de decodificação do código Enigma, detectou movimentos ferroviários incomuns em direção ao Eifel. Os aviadores informaram sobre concentrações de tropas do outro lado da frente. Os prisioneiros capturados falavam de uma grande ofensiva iminente. Uma agente belga relatou barulho de tanques durante a noite. O coronel Oskar Koch, chefe de inteligência do Terceiro Exército de Patton, alertou expressamente seus superiores de que uma grande ofensiva alemã era possível e iminente nas Ardenas. O que nenhum dos analistas sabia era que até mesmo nos campos de prisioneiros britânicos para generais alemães, o segredo havia vazado. Em novembro de 1944, o general Eberbach, captado secretamente pelos microfones do campo, comentou que um general capturado dias antes havia falado de uma ofensiva com 46 divisões. Um tenente capturado nos Países Baixos havia mencionado o mesmo. Essas conversas foram transcritas e enviadas aos analistas aliados. E ainda assim, ninguém as conectou com a imagem completa. A razão combinava vários fatores, todos compreensíveis isoladamente e catastróficos em conjunto.
Primeiro, a euforia residual. Era difícil acreditar que uma Alemanha à beira do colapso pudesse lançar uma ofensiva de tamanha magnitude. Segundo, um viés cognitivo clássico na inteligência militar. Os analistas interpretavam os indícios de acordo com o que esperavam ver, e esperavam ver uma Alemanha em defesa, não em ataque. Terceiro, a região das Ardenas era considerada um setor de descanso, o lugar onde os comandantes americanos enviavam suas divisões mais fatigadas ou suas unidades mais inexperientes para que se recuperassem ou treinassem em relativa calma. Quando a noite de 15 de dezembro de 1944 caiu sobre as Ardenas, 83 mil soldados alemães aguardavam nas florestas do Eifel o sinal do ataque. Mais de 1.500 tanques e canhões de assalto esperavam na escuridão. À frente, ao longo de uma linha de 145 quilômetros, apenas 4 divisões americanas cobriam o setor, 2 delas novatas e 2 exaustas. A 106ª Divisão de Infantaria, os Golden Lions, recém-chegada dos Estados Unidos, estava na frente havia menos de uma semana. O mistério que persiste não é tanto porque os alemães conseguiram surpreender os aliados, mas porque os aliados, dispondo de múltiplos indícios, não os levaram a sério. A resposta mais honesta é que a certeza que o conhecimento posterior dá é enganosa. No presente caótico da guerra, os indícios se perdem no ruído de fundo de milhares de relatórios, rumores e sinais contraditórios. A inteligência perfeita não existe, e os alemães, neste caso, souberam explorar essa limitação com maestria. Às 5h20 da madrugada de sábado, 16 de dezembro de 1944, a artilharia do 6º Exército Panzer abriu fogo sobre as Ardenas. A explosão rompeu de repente uma quietude que havia dominado durante semanas, uma frente que muitos comandantes aliados consideravam secundária. Nesse momento, boa parte dos soldados americanos dormia em fazendas, estábulos, porões e cabanas de lenhadores, buscando abrigo contra um inverno brutal. O frio era constante. A neve endurecida cobria caminhos e telhados. A noite parecia interminável. Nessa época do ano, a escuridão se estendia por cerca de 16 horas e a rotina nas posições avançadas havia se tornado previsível. Os sentinelas, congelados e exaustos, chegaram a ver no horizonte uma sucessão de clarões que por um instante lembravam relâmpagos distantes de verão. Mas não era uma tempestade. Segundos depois, os primeiros obuses começaram a cair sobre estradas, casas, cruzamentos e postos de comando. O solo tremeu, os vidros estilhaçaram, as vigas se partiram. Os homens que acordaram sob esse fogo mal tiveram tempo de compreender que a grande ofensiva alemã acabara de começar. Na pequena aldeia de Manderfeld, o bombardeio inicial mostrou desde os primeiros minutos o caráter indiscriminado e devastador do ataque. 5 civis morreram quase de imediato, entre eles 3 crianças pequenas. Várias fazendas foram incendiadas. O fogo se espalhou entre estruturas de madeira e depósitos de feno, iluminando a neve com um brilho alaranjado. Os artilheiros alemães conheciam bem os costumes do inimigo. Sabiam que, em condições de frio extremo, os soldados americanos tendiam a abandonar as posições mais expostas durante a noite para dormir dentro de edifícios quando a situação permitia. Por isso, concentraram grande parte dos disparos sobre casas, estábulos e construções rurais. Nos primeiros minutos daquela manhã, a diferença entre estar abrigado em uma residência ou protegido numa trincheira foi decisiva. Para muitos, foi literalmente a diferença entre viver e morrer. A ofensiva começou assim, com uma combinação de cálculo tático e violência brutal que buscava romper a frente antes que os comandos aliados entendessem a magnitude do que estava acontecendo. Mais ao sul, no setor atribuído ao 5º Exército Panzer do general Hasso von Manteuffel, a abertura foi diferente. Ali não houve um bombardeio prolongado desde o primeiro minuto. Manteuffel havia desobedecido em parte à preferência de Hitler por uma preparação de artilharia extensa. Temia que um fogo prolongado demais alertasse os americanos e lhes desse tempo para ocupar posições, organizar defesas e chamar reforços. Ele havia estudado o terreno em detalhe. Inclusive, realizou um reconhecimento noturno perto do rio Our para observar diretamente a disposição das linhas inimigas e a rotina das tropas norte-americanas. Sua conclusão foi clara. Ao cair da noite, muitos soldados americanos abandonavam os postos mais avançados e só retornavam a eles pouco antes do amanhecer. Com base nessa observação, construiu seu plano.
Ordenou que suas unidades de assalto se infiltrassem em silêncio durante a escuridão, aproximando-se ao máximo antes de serem detectadas. Apenas no momento final deveriam empregar refletores apontados para as nuvens baixas, de modo que a luz refletisse e gerasse uma claridade difusa sobre as florestas. Essa lua artificial não deveria denunciar uma fonte direta, mas permitir que infantaria, sapadores e oficiais de ligação se orientassem entre árvores, encostas e trilhas congeladas. Em questão de horas, o panorama nas Ardenas adquiriu uma escala que muitos testemunhos descreveram depois como apocalíptica. Não se tratava de um ataque local nem de uma simples ação de distração. 3 exércitos alemães avançavam ao mesmo tempo sobre uma frente ampla e em condições climáticas extremas. Ao norte atacava o 6º Exército Panzer SS, a formação à qual havia sido atribuído o golpe principal em direção às passagens decisivas, e, em última instância, ao Mosa. No centro avançava o 5º Exército Panzer, com a missão de abrir caminho pelo terreno mais complexo e explorar qualquer ruptura. Mais ao sul, o 7º Exército protegia o flanco para impedir contra-ataques aliados a partir de Luxemburgo e fixar forças inimigas longe do eixo principal. No quartel-general do Adlerhorst, as primeiras notícias alimentaram a euforia. Alfred Jodl informou a Hitler que a surpresa havia sido alcançada por completo. Durante algumas horas, parecia que o cálculo alemão havia funcionado. Neblina espessa, neve, comunicações cortadas, unidades americanas desorientadas e uma ruptura inicial em vários setores da frente. No entanto, mesmo nesse primeiro dia, quando o golpe parecia bem sucedido, começaram a surgir sinais do que acabaria freando toda a ofensiva. O mais célebre apareceu em um lugar pequeno e aparentemente secundário, o entroncamento de Lanzerat. Ali, 18 soldados americanos do Esquadrão de Reconhecimento de Cavalaria 14, liderados pelo tenente Lyle Buck, ocuparam uma modesta posição em uma colina arborizada com vista para o terreno de aproximação alemão. Eles não tinham grandes fortificações, nem apoio massivo, nem uma superioridade material que justificasse uma defesa prolongada. O que tinham era uma boa linha de observação, disciplina de fogo e a decisão de não recuar. Diante deles avançava o regimento de paraquedistas da 3ª Divisão Fallschirmjäger, uma força muito superior em número. Durante horas, Buck e seus homens detiveram o avanço alemão com fogo preciso, obrigando os atacantes a se espalharem, buscar cobertura, se reagrupar e tentar o assalto novamente uma e outra vez. Os alemães sofreram centenas de baixas em suas tentativas de desalojar aquela posição. Apenas quando os defensores ficaram praticamente sem munição, isolados e superados, foram finalmente capturados. Kampfgruppe Peiper, a ponta de lança e o massacre de Malmed. Joachim Peiper tinha 31 anos, era jovem, carismático, implacável e fanatizado. Veterano da Frente Oriental, onde havia recebido a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho por suas ações na Batalha de Cracóvia, era exatamente o tipo de oficial que as Waffen-SS cultivavam, a encarnação da brutalidade ideológica convertida em eficácia tática. A Peiper foi atribuída a missão mais ambiciosa de toda a ofensiva: romper o flanco norte, atravessar o rio Amblev, capturar os depósitos de combustível aliados e avançar em direção ao Mosa a máxima velocidade. Seu grupo contava com mais de 4.000 homens, 72 tanques Panther e Tiger e dezenas de semi-roda. Antes da ofensiva, quando o chefe do Estado-Maior do 6º Exército Panzer lhe perguntou hipoteticamente quanto tempo levaria um regimento blindado para percorrer 80 quilômetros à noite, Peiper tomou pessoalmente um tanque Panther e realizou o percurso para verificar sua resposta. Ele sabia que uma coisa era mover um veículo sozinho, e outra, muito diferente, era mover uma divisão inteira pelos caminhos enlameados das Ardenas em dezembro. Sua coluna de tanques, semi-roda e outros veículos se estendia por quase 25 quilômetros de comprimento. As estradas eram tão estreitas que não era possível mudar a ordem de marcha. Ele decidiu colocar uma força de combate forte na vanguarda, com Panzer Grenadiers em semi-roda, seguidos por uma companhia de Panther e Mark IV. O batalhão pesado de Tiger ficou na retaguarda. A coluna de Peiper avançou em 17 de dezembro com uma velocidade devastadora, semeando o caos entre as tropas americanas. Em Honsfeld, capturou um depósito de combustível aliado e, segundo registros posteriores, executou prisioneiros de guerra. Em Büllingen, obrigou os próprios prisioneiros americanos a reabastecer seus veículos sob ameaça de morte.
A coluna de aço negro, com seus Königstiger esmagando os paralelepípedos das aldeias belgas, aterrorizou civis e soldados por igual. Na tarde de 17 de dezembro, ocorreu o episódio mais sombrio e mais decisivo de toda a batalha. No cruzamento de Bogness, perto de Malmed, um comboio da bateria B do 285º Batalhão de Observação de Artilharia americano teve o azar de se encontrar com a coluna de Paper. Os veículos americanos indefesos foram destruídos e seus ocupantes se renderam. Aproximadamente 84 prisioneiros de guerra americanos foram levados para um campo aberto. Os soldados das SS abriram fogo contra eles. Alguns morreram no ato. Outros fingiram estar mortos e fugiram mais tarde para a floresta. Alguns foram executados no chão, um por um. O massacre de Malmed, que matou 84 soldados americanos desarmados, teve consequências que iam muito além do horror imediato. A notícia se espalhou pelas linhas aliadas como um rastilho de pólvora. Segundo alguns testemunhos, os próprios oficiais das SS usaram a notícia do massacre para aterrorizar seus próprios homens. Diziam-lhes que, se fossem capturados, seriam torturados e executados em represália. A palavra de ordem não oficial americana correu de trincheira em trincheira. Diante das SS, não havia possibilidade de rendição. Paradoxalmente, o crime de guerra de Paper endureceu a resistência americana em momentos críticos. Quando anos depois a Batalha de Malmed chegou aos tribunais no processo de crimes de guerra de Dachau, o general Bradley, interrogado sobre suas próprias palavras naquelas datas, teve de se confrontar com registros que indicavam que suas reações à notícia do massacre tinham sido de aprovação tácita das represálias americanas. Prisioneiros do 12º SS Panzer? Ah, sim, só tiramos algumas amostras. Isso é tudo. Bradley sorriu diante dessa resposta de seu subordinado. O que aconteceu exatamente nas florestas atrás das linhas americanas com os prisioneiros alemães das SS nessas semanas é outro dos capítulos que a historiografia, durante muito tempo, preferiu não examinar com demasiado detalhe. A coluna de Paper continuou avançando, mas os atrasos se acumulavam. As pontes não conseguiam suportar o peso dos Tiger. No dia 19 de dezembro, chegou ao entroncamento de Trois Ponts apenas para encontrar as pontes destruídas. Um pequeno pelotão de engenheiros americanos, ignorado no caos do avanço alemão, havia destruído 3 pontes em rápida sucessão. Essa pequena unidade, com quase nenhuma arma pesada, acabara de mudar o destino da operação. Empurrado para um labirinto de aldeias e desfiladeiros, o Kampfgruppe Paper acabou sendo finalmente cercado. Em 23 de dezembro, com os tanques sem combustível e a munição esgotada, Paper ordenou abandonar todos os veículos pesados e fugir a pé com os sobreviventes através das florestas. Apenas 800 homens dos mais de 4.000 que partiram conseguiram regressar às linhas alemãs. Enquanto Paper avançava para o norte, a chave estratégica de toda a batalha era decidida nas aldeias gêmeas de Rocherath e Krinkelt, e na crista de Elsenborn, um promontório nevado que dominava todas as estradas em direção ao norte. O plano alemão exigia que o 12º Corpo Panzer das SS, com a divisão Hitlerjugend e a 277ª Divisão de Volksgrenadiers, varressem o flanco norte da penetração e abrissem caminho em direção a Liège e ao Mosa. Os americanos, destroçados por semanas na floresta de Hürtgen, se reagruparam com uma rapidez que surpreendeu seus próprios comandos. O general Leonard Jarrow, comandante do 5º Corpo, tomou uma decisão crítica. Em vez de continuar o ataque para o norte como havia sido ordenado, deteve a 2ª Divisão de Infantaria e a enviou para defender as aldeias gêmeas. Jarrow sabia que o que importava era manter o flanco norte, e o flanco norte dependia de Elsenborn. Um detalhe técnico desempenhou um papel inesperado. A artilharia americana usou pela primeira vez em combate real a espoleta de proximidade, ou Positfuse, uma espoleta que detonava o projétil automaticamente quando se aproximava de certa distância do solo, criando uma chuva de estilhaços que varria a infantaria atacante em campo aberto. Os engenheiros americanos haviam autorizado seu uso sem permissão dos comandos superiores. Funcionou com uma eficácia que os artilheiros não haviam conseguido testar em condições reais. Cada ataque alemão sobre Elsenborn era respondido com salvas que explodiam a 2 ou 3 metros de altura sobre as cabeças dos atacantes. Durante 3 dias, os soldados americanos travaram uma das batalhas mais brutais e ignoradas da frente ocidental.
Os homens da 2ª e da 99ª Divisão combateram rua por rua, casa por casa, em Rocherat e Krinkelt, sob uma nevasca constante e temperaturas de 20 graus abaixo de zero, contra o fanatismo dos Panzergrenadiers das SS. Os Sherman americanos, inferiores aos Panther e Tiger alemães em potência de fogo e blindagem, os enfrentavam à noite a curta distância, onde a diferença tecnológica se reduzia. Os soldados usavam bazucas e cargas de demolição manual para destruir os tanques alemães nos becos. As baixas eram enormes em ambos os lados. Mas Elsenborn não caiu, e sem Elsenborn, as estradas para o norte permaneceram bloqueadas. O 6º Exército Panzer das SS, a força mais poderosa da ofensiva, acabou ficando atolado desde o início. Sepp Dietrich nunca obteve o avanço que Hitler havia prometido para suas divisões de elite. A insistência de Hitler em atribuir ao norte, ao 6º Exército das SS, o eixo de avanço mais estreito e mais defensável, reservando-lhe os melhores tanques e divisões, foi um dos erros táticos fundamentais da ofensiva. Manteuffel, ao sul, com forças mais modestas, avançou muito mais. A rendição da 106ª Divisão, Vonnegut capturado. No centro do setor atacado, a 106ª Divisão de Infantaria Americana viveu uma das catástrofes mais completas sofridas pelo exército americano em toda a guerra. Os Golden Lions estavam há menos de uma semana no fronte quando começou a ofensiva. 2 de seus 3 regimentos, o 422º e o 423º, haviam sido posicionados em um saliente perigoso dentro da floresta de Schnee-Eifel. Quando o 5º Exército Panzer atacou, as forças alemãs cercaram o saliente pelo norte e pelo sul com uma eficácia quase mecânica. Entre os soldados presos estava um jovem cabo de 21 anos do 423º de Infantaria, ex-estudante de bioquímica em Cornell, chamado Kurt Vonnegut. Em suas próprias palavras, ele e seus companheiros eram uma mistura de jovens universitários e homens que haviam se alistado para evitar a prisão. Muitos eram maus espécimes físicos que nunca deveriam ter estado no exército. Poucos haviam recebido treinamento de infantaria propriamente dito. Vonnegut só sabia sobre armas porque seu pai era um fanático por pistolas, então ele sabia como funcionava todo esse equipamento. Quando os alemães aproximaram alto-falantes para tocar músicas de Benny Goodman e Artie Shaw, interrompidas com promessas de banhos quentes, camas macias e panquecas no café da manhã se rendessem, a resposta americana foi um coro de obscenidades. Um soldado em uma trincheira, chorando violentamente, gritou: "Enfiam isso onde quiserem, seus filhos da puta alemães." Mas a resistência não podia durar indefinidamente. Sem comunicações, sem munição, sem apoio aéreo e sem nenhuma força de resgate à vista, em 19 de dezembro, os comandantes de ambos os regimentos tomaram a decisão de se render. Aproximadamente 7.000 soldados americanos depuseram as armas, a maior rendição de tropas americanas na Europa durante toda a Segunda Guerra Mundial. Vonnegut foi capturado e enviado para Dresden, onde sobreviveu ao devastador bombardeio aliado de fevereiro de 1945 em um porão de matadouro. 25 anos depois, ele escreveria sobre essa experiência em Matadouro V, que mistura o relato do prisioneiro de guerra com ficção científica e se tornou um dos livros canônicos sobre a loucura da guerra. A derrota em Schnee-Eifel, que havia começado seu itinerário em direção àquele porão de Dresden, nem sequer aparece como tal no romance. O horror daquele primeiro mês se dissolve no caos posterior. A cidade de St. Vith, um nó rodoviário vital, resistiu sob o comando do general Robert Hasbrock, com os restos de várias unidades dispersas, artilheiros, cozinheiros e motoristas transformados em infantaria de emergência, até 21 de dezembro. 5 dias cruciais que consumiram as reservas de tempo do avanço alemão. Quando finalmente os alemães entraram em St. Vith, haviam perdido 5 dias vitais. O modelo do plano original previa que o Mosa estivesse cruzado em 2 ou 3 dias. Isso já era impossível. Se existe um ponto geográfico que resume a Batalha das Ardenas, esse ponto é Bastogne. Uma cidade belga modesta, Bastogne era um nó de 7 estradas no coração das Ardenas. Para o 5º Exército Panzer de Manteuffel, tomar Bastogne não era opcional. Para os americanos, defendê-la significava bloquear a artéria logística do eixo central alemão. A 101ª Aerotransportada,
os Screaming Eagles, foi enviada a Bastogne em caminhões na madrugada de 18 de dezembro, sem equipamento de inverno, sem casacos térmicos, sem munição suficiente. Seu comandante habitual, o general Maxwell Taylor, estava em Washington. O comando recaiu sobre o brigadeiro-general Anthony McAuliffe, o chefe de artilharia da divisão. Significativamente, também o segundo no comando da divisão estava em Londres dando uma conferência sobre Market Garden. A 101ª entrou em Bastogne com chefes de emergência, sob pressão, sem artilharia suficiente e sem o equipamento de inverno que um soldado precisaria para sobreviver às temperaturas que estavam por vir. Em 20 de dezembro, Bastogne estava completamente cercada. Um perímetro de apenas 10 quilômetros de diâmetro separava os 18.000 defensores das colunas blindadas alemãs. Os feridos se acumulavam nas adegas das casas. A munição escasseava. Os médicos operavam em condições medievais. O frio chegou a 15 graus abaixo de zero. E ainda assim, os paraquedistas resistiram. Em 22 de dezembro, um oficial alemão chegou ao perímetro com uma proposta de rendição assinada pelo general Heinrich von Luttwitz. O texto ameaçava a destruição total da cidade e de seus defensores caso não capitulassem em 2 horas. McAuliffe, que havia sido acordado para receber a mensagem, murmurou uma única palavra sonolento: Nuts. Seu Estado-Maior, sem saber o que mais recomendar, sugeriu que ele usasse essa mesma resposta como resposta oficial. O mensageiro alemão, confuso, perguntou se era uma resposta positiva ou negativa. Explicaram-lhe que, no jargão americano, equivalia a "vá para o inferno". A resposta chegou ao general Manteuffel, que se enfureceu com Luttwitz. O ultimato tinha sido uma fanfarronice, porque os alemães simplesmente não tinham munição de artilharia suficiente para cumprir a ameaça. Nos seus foxholes ao redor do perímetro, os paraquedistas mal equipados sofriam terrivelmente com o frio. Alguns descobriram um depósito com milhares de sacos de aninhagem que foram rapidamente distribuídos para envolver os pés. As baixas por congelamento e pé de trincheira começaram a ser tão numerosas quanto as de combate. Os oficiais americanos pediram aos prefeitos das aldeias do perímetro que reunissem lençóis para usá-los como camuflagem na neve. Em uma vila, o burgomestre mandou tocar o sino da igreja e os moradores saíram correndo com o que tinham. 200 lençóis foram cortados em tiras para cobrir capacetes e canhões. Na noite de Natal, a Luftwaffe lançou aquela que seria uma de suas últimas grandes operações sobre Bastogne. Dezenas de bombardeiros Junkers 88 despejaram sua carga sobre a cidade. O quartel-general de McAuliffe foi atingido. No porão do Instituto Notre-Dame, cheio de civis refugiados, as paredes vibraram como em um terremoto, a poeira desceu em nuvens densas e várias pessoas enlouqueceram de pânico. A enfermeira Augusta Chiwi, de origem congolesa, foi lançada ao chão junto com um médico com quem compartilhava uma garrafa de champanhe de Natal roubada. Quando conseguiram sair para a rua, encontraram o prédio do posto de primeiros socorros colapsado sobre seus pacientes feridos e em chamas. A enfermeira René Lemaire e cerca de 25 feridos morreram queimados em suas camas. Os paraquedistas tentaram remover os escombros com as mãos nuas. As tentativas de apagar o fogo com baldes de água foram inúteis. Em 23 de dezembro, o tempo mudou de forma abrupta. O céu sobre as Ardenas se abriu, com geadas secas e sol brilhante. Nesse mesmo dia, 241 aviões de transporte, C-47 americanos sobrevoaram o perímetro e lançaram 334 toneladas de munição, combustível, rações e suprimentos médicos. Os soldados saíram das trincheiras e correram para recuperar os paraquedas, aplaudindo as tripulações. Depois cortavam a seda dos paraquedas para envolver os pés congelados. Os P-47 Thunderbolt de escolta atacaram posições de artilharia e concentrações de tanques alemães ao redor do perímetro. A ruptura do cerco chegou em 26 de dezembro, quando a 4ª Divisão Blindada de Patton, lançada em um avanço de quase 100 quilômetros em 4 dias, abriu um corredor ao sul da cidade. O giro épico de Patton de Verdun a Bastogne. Na tarde de 19 de dezembro de 1944, em um antigo quartel de Verdun, a cidade que na Primeira Guerra Mundial havia absorvido 300 mil mortos, os principais comandantes aliados se reuniram em torno de um grande mapa das Ardenas. As notícias eram devastadoras.
Eisenhower entrou na sala e observou os rostos preocupados de seus generais. A situação que o inimigo nos criou, disse ele, deve ser considerada uma oportunidade para nós, não como um desastre. Apenas Patton sorriu. Patton já havia preparado 3 planos de contingência antes da reunião. Quando Eisenhower lhe perguntou quando poderia atacar, ele respondeu sem hesitar: dia 21 de dezembro, com 3 divisões. O silêncio que se seguiu na sala foi de incredulidade. Não seja absurdo, George, disse Eisenhower. Comece no dia 22 e quero que seu primeiro golpe seja forte. O que Patton não revelou era que suas divisões já estavam em movimento. Ele havia dado a ordem antes de sair de seu quartel-general, usando uma palavra-chave combinada por telefone. Quando saiu da reunião para fazer uma ligação e voltou fumando um charuto, suas colunas já avançavam para o norte. O Terceiro Exército girou 90 graus em 72 horas, uma das maiores reconversões logísticas da história militar. A fé de Patton na providência tinha, além disso, uma dimensão peculiar. Semanas antes, na época das chuvas que paralisavam a aviação aliada, ele havia chamado seu capelão militar, o padre James O'Neill. Padre, o senhor tem uma boa oração para o tempo? O capelão procurou em seus livros de orações e não encontrou nada adequado, então compôs sua própria oração, pedindo ao Altíssimo que detivesse essas chuvas excessivas e concedesse bom tempo para a batalha. Patton ordenou imprimir 250.000 cópias e distribuí-las a cada homem do Terceiro Exército. Quando o céu se abriu em 23 de dezembro, Patton cruzou com o capelão e bateu de leve em seu capacete com seu chicote. Bem, padre, nossas orações funcionaram. Eu sabia. Ao longo de toda a reunião em Verdun, o superior de Patton, o general Bradley, permaneceu quase em silêncio. Ainda doente de estresse e problemas de pele, ele se sentia completamente marginalizado. Eisenhower estava tomando todas as decisões e dando ordens a Patton por cima de sua cabeça. Bradley também havia isolado seu próprio quartel-general. Por se recusar a transferi-lo da cidade de Luxemburgo, argumentando que isso assustaria seus habitantes, acabou ficando de fato desconectado do primeiro exército de Rodgers pelo avanço alemão. Nem ele nem nenhum de seus oficiais de Estado-Maior havia visitado um único quartel-general americano desde o início da ofensiva. Quando Eisenhower estava prestes a entrar no carro, virou-se para Patton. Cada vez que consigo uma nova estrela, me atacam. Patton respondeu sem hesitar. E cada vez que te atacam, eu te tiro dessa enrascada. A decisão mais controversa dos dias seguintes foi quando Eisenhower transferiu o comando de todas as forças ao norte da penetração, incluindo o Primeiro Exército e o Nono Exército americanos, para o general Bernard Montgomery. A decisão era taticamente lógica, mas Montgomery piorou as coisas com uma coletiva de imprensa na qual falou da batalha como se ele próprio a tivesse vencido, mencionando apenas de passagem a resistência americana. A ferida entre as alianças levou meses para cicatrizar e quase custou a Montgomery o comando. Enquanto a grande batalha se desenrolava nas florestas belgas, uma operação clandestina semeava pânico na retaguarda aliada com meios ridiculamente escassos. O Obersturmbannführer Otto Skorzeny, o mesmo oficial que em 1943 havia resgatado Mussolini de sua prisão nos Apeninos em uma ousada operação aerotransportada, recebeu a missão de organizar a Operação Greif. Seus homens deveriam se infiltrar na retaguarda aliada em jipes americanos roubados e com uniformes americanos para semear confusão. Alguns levavam frascos de ácido sulfúrico para lançar no rosto dos guardas caso fossem detidos. Alguns grupos alteraram placas de estrada. Um conseguiu desviar um regimento inteiro de infantaria. A anedota que revelou a operação ao mundo foi a captura de uma equipe em uma ponte de Liege. Quando a polícia militar pediu sua documentação de trabalho, eles apresentaram vários formulários em branco. No jipe foram encontrados armas e explosivos alemães, além de braçadeiras com a suástica escondida sob os uniformes americanos. O jipe havia sido capturado em Arnhem. Sob interrogatório, o oficial capturado, o tenente Günther Schultz, falou livremente. Ele contou que existia um plano para capturar ou assassinar Eisenhower em Paris, com 80 homens que se reuniriam no Café de l'Épée ou no Café de la Paix. Não ficou claro então nem depois se Schultz acreditava nisso de fato, se tentava causar dano deliberadamente ou se esperava impressionar seus interrogadores para salvar a vida.
A história que contou incluía comandos de Brandenburg, agentes duplos e um cenário de filme de espionagem. De qualquer forma, a inteligência aliada acreditou. Em 24 horas, Eisenhower era praticamente um prisioneiro em seu próprio quartel-general em Versalhes, usando entradas traseiras, com as estrelas de seu posto cobertas nos veículos. Os controles em todas as estradas retardavam enormemente o tráfego aliado. As instruções distribuídas insistiam em interrogar o motorista de qualquer veículo, porque, se for alemão, será o que menos inglês entenderá. E advertiam que alguns desses alemães disfarçados de soldados americanos se passam por oficiais de alta patente. A operação de Otto Skorzeny, que com menos de 100 homens reais, conseguiu imobilizar o comandante supremo aliado e desorganizar o tráfego de toda uma frente, é um dos episódios mais singulares de toda a guerra. Uma vitória psicológica absoluta com recursos mínimos. Paralelamente, o tenente-coronel Friedrich August Freiherr von der Heydte dirigiu o único salto massivo de paraquedistas alemães na frente ocidental durante toda a guerra. Os 870 paraquedistas que saltaram na madrugada de 17 de dezembro eram inexperientes, e os pilotos dos Junkers nunca haviam lançado paraquedistas em combate. O resultado foi previsível. Os homens se dispersaram por dezenas de quilômetros quadrados de floresta gelada. Von der Heydte reuniu apenas 300 soldados. Sem rádio, sem suprimentos e sem possibilidade de cumprir sua missão, escondeu-se nas florestas durante dias antes de se render. Seu único efeito foi, novamente, psicológico. A notícia de paraquedistas alemães operando na retaguarda ampliou o pânico causado pelas equipes de Skorzeny. O ponto mais ocidental que as forças alemãs alcançaram em toda a ofensiva foi Notre Dame, a apenas 5 quilômetros do Mosa. Foi a 2ª Divisão Panzer que chegou até lá em 24 de dezembro, às portas de Dinant. Mas chegou exausta, sem combustível e sem infantaria suficiente para proteger seus flancos. Seus tanques pararam nas florestas a leste de Celles, esperando o combustível que nunca chegou. Na madrugada de 24 de dezembro, 2 oficiais da 2ª Divisão invadiram o pequeno restaurante de Celles, o Pavillon Ardennais. A dona, Madame Marthe Monrique, encontrou-os no andar térreo em roupas de dormir. Os alemães, em estado de urgência, perguntaram quantos quilômetros faltavam para chegar a Dinant. Com uma frieza extraordinária, ela respondeu que apenas 12, mas que a estrada estava minada pelos americanos. Os alemães, praguejando, retiraram-se para as florestas próximas para esperar o amanhecer. Essa pausa foi suficiente. Na mesma noite, tropas britânicas e americanas fecharam o cerco em torno da 2ª Divisão Panzer. A coluna avançada alemã em Foy Notre Dame foi detida na escuridão por um único tanque Sherman Firefly britânico do 3º Regimento de Tanques Reais. O sargento Probert, ao ouvir o som inconfundível de veículos blindados se aproximando, acordou sua tripulação. O primeiro disparo errou o veículo da frente, mas atingiu um caminhão de munições, cuja explosão iluminou toda a coluna. O segundo disparo destruiu um Mark IV. Seguindo a doutrina blindada britânica de atirar e recuar, Probert recuou antes que os Panther da coluna pudessem localizá-lo. A 2ª Divisão Panzer, presa nas florestas sem combustível, foi destruída nos dias seguintes. A meteorologia teve um papel fundamental. Hitler havia planejado conscientemente a ofensiva para o período de neblina, sabendo que a supremacia aérea aliada era o fator que mais poderia prejudicá-lo. Durante os primeiros 7 dias, o tempo correspondeu ao esperado. Em 23 de dezembro, tudo mudou de forma abrupta. Milhares de aviões aliados que estavam em solo há dias foram lançados sobre as colunas alemãs. Os caças-bombardeiros P-47 Thunderbolt destruíram tanques, caminhões de combustível e comboios de suprimento. Para uma ofensiva que dependia de capturar o combustível inimigo, a destruição dos próprios suprimentos foi fatal. A bolha começava sua lenta deflação. O ponto mais ocidental havia sido alcançado em 24 de dezembro de 1944. A partir desse momento, a pergunta não era se os alemães seriam expulsos, mas a que custo. Patton cumpre sua promessa em Verdun. Em 3 de janeiro de 1945, o 1º Exército Americano e o 30º Corpo Britânico lançaram a contra-ofensiva a partir do norte, enquanto o 3º Exército de Patton continuava avançando pelo sul.
O objetivo era que as duas frentes se unissem em Houffalize, cortando a cabeça do saliente. Mas os alemães não se renderam facilmente. Hitler continuou ordenando ataques contra Bastogne, mesmo quando era militarmente evidente que a ofensiva havia fracassado. Em 4 de janeiro, a 9ª SS Hohenstaufen e a 12ª SS Hitlerjugend atacaram o perímetro de Bastogne pelo norte. Foi então que ocorreu um dos episódios mais estranhos da campanha. Um cabo alemão perdido nas florestas nevadas aproximou-se por trás de um paraquedista americano do 502º Regimento de Infantaria Paraquedista, pensando que ele fosse alemão, e deu-lhe um tapinha no ombro para perguntar onde estava. O paraquedista o dominou e o capturou. O cabo acabou sendo um mensageiro de companhia, portando os planos detalhados do ataque para a madrugada seguinte, incluindo as posições exatas dos pontos de concentração das tropas às 4 horas. O interrogador suspeitou que a informação era boa demais para ser verdade, mas acabou sendo genuína. Toda a artilharia da 101ª aerotransportada e os morteiros disponíveis foram preparados. O ataque da SS Hohenstaufen foi destruído antes mesmo de começar. O contra-ataque aliado no norte avançava muito lentamente. A neve, o gelo e a neblina tornavam o movimento quase impossível. Os Sherman deslizavam pelas estradas. A infantaria caminhava por florestas onde a neve acumulada chegava à altura da cintura em alguns pontos. Sem apoio aéreo nos dias de mau tempo, o progresso era medido em centenas de metros por dia. E os alemães, embora muito dizimados, lutavam com uma ferocidade que os vencedores mais tarde reconheceriam. Sabiam que não havia volta atrás. Generais alemães como Manteuffel e Luttwitz pediam repetidamente permissão para recuar para posições mais defensáveis. Hitler os rejeitava invariavelmente com a promessa de novas divisões. Os batalhões do Führerbegleiter estavam reduzidos a menos de 150 homens, e seus comandantes eram todos baixas. Alguns oficiais relatavam que nem mesmo havia combustível suficiente para rebocar os tanques danificados até as oficinas. A resposta do Adlerhorst era previsível. Outro ataque, prometendo a Hitlerjugend, prometendo uma divisão de Volksgrenadiers fresca. Os generais olhavam os mapas e sabiam que as promessas não chegariam. A cidade de Houffalize ficou tão destruída pelos bombardeios aliados que seus próprios habitantes levaram tempo para reconhecer onde estavam suas casas ao retornar. La Roche-en-Ardenne ficou em ruínas. Dezenas de aldeias ao longo do saliente foram simplesmente apagadas do mapa. Em 16 de janeiro de 1945, exatamente um mês após o início da ofensiva, os exércitos americanos vindos do norte e do sul se uniram em Houffalize. O saliente havia sido esmagado. A Batalha das Ardenas terminou oficialmente em 29 de janeiro de 1945, quando a frente aliada foi restabelecida nas posições de partida de 16 de dezembro. A ofensiva havia custado 6 semanas e não havia conquistado um único quilômetro permanente. Os números são frios, mas eloquentes. As baixas totais alemãs na Batalha das Ardenas, entre 16 de dezembro de 1944 e 29 de janeiro de 1945, foram de aproximadamente 80 mil mortos, feridos e desaparecidos. Os americanos sofreram 75.482 baixas, com 8.407 mortos em ação. Os britânicos perderam 1.408 homens, 200 deles mortos. Em 6 semanas de combates, a Batalha das Ardenas custou mais vidas americanas do que qualquer outra operação no fronte europeu. A 106ª Divisão de Infantaria perdeu 8.568 homens, a cifra mais alta de qualquer divisão na batalha, a maioria prisioneiros de guerra. A 101ª Aerotransportada teve 535 mortos em combate. Para a Alemanha, o fracasso foi definitivo e irreversível. As reservas blindadas guardadas durante meses, os 1.500 tanques, os Volksgrenadiers treinados com cuidado, as divisões de elite das SS, tudo foi consumido em um saliente que nunca chegou ao Mosa. A frente oriental, desguarnecida para alimentar as Ardenas, respondeu à sua maneira. Os soviéticos lançaram a Operação Vistula Oder em 12 de janeiro de 1945, apenas 4 semanas após o início da ofensiva alemã no oeste. Em 10 dias, os exércitos do Marechal Zhukov avançaram 500 quilômetros em direção a Berlim. A aposta de Hitler havia acelerado o colapso que pretendia evitar.
Para os americanos capturados, o destino foi geralmente sombrio. O sargento John Klein, da 106ª Divisão, descreveu em seu diário as marchas rumo aos campos de prisioneiros alemães. Jornadas inteiras sem comida, punhados de neve como único recurso para beber, sem agasalhos, com os alemães obrigando-os a entregar suas botas aos civis nas aldeias do caminho. Em 25 de dezembro, civis alemães atiraram pedras contra uma coluna de prisioneiros. Em outra aldeia, um homem de terno saiu abruptamente para a rua e atingiu um prisioneiro com sua pasta. O guarda alemão explicou que ele deveria estar abalado pelos bombardeios. "Não há Natal, exceto em nossos corações", escreveu Klein. Meses depois, quando as tropas aliadas avançavam pelo interior da Alemanha na primavera de 1945, o correspondente de guerra australiano Godfrey Blunden encontrou um grupo de prisioneiros americanos libertados, presumivelmente também da 106ª Divisão. Ele os descreveu com costelas de xilofone, bochechas encovadas, pescoços finos e braços pendentes. Eram um pouco histéricos de alegria ao encontrar outros anglo-saxões. "Eles tinham chegado à Europa apenas em dezembro", escreveu Blunden. "Tinham sido enviados diretamente para a frente e haviam recebido o peso total da contraofensiva alemã naquele mesmo mês. Desde a captura, foram movidos quase constantemente de um lugar para outro e contavam histórias de companheiros espancados até a morte por guardas alemães, simplesmente por se afastarem da coluna para pegar beterrabas açucareiras nos campos. Eram mais dignos de pena porque eram apenas rapazes retirados de lares normais em um país normal que não sabiam nada sobre a Europa. Alguns daqueles que não tiveram forças para sobreviver às condições dos campos se tornaram o que seus companheiros chamavam de o homem do olhar de 5.000 milhas, reduzidos a uma apatia total. Recusavam-se a comer, a se mover e morriam silenciosamente de fome. Um dos modelos documentados para essa figura foi o homem no qual o próprio Vonnegut se inspirou para o Billy Pilgrim de Matadouro 5. Um dos elementos menos conhecidos da batalha foi o papel dos soldados afro-americanos. Pela primeira vez em números significativos, unidades americanas de primeira linha, formadas inteiramente por soldados negros, lutaram em combate convencional. 9 batalhões de artilharia de campo do 8º Corpo, 3 batalhões antitanque e o 761º Batalhão de Tanques eram todos compostos por soldados negros. O 96º e 99º Batalhão de Artilharia de Campo recebeu a primeira citação de unidade distinta concedida a uma unidade de combate negra na Segunda Guerra Mundial. O capitão John Long, do 761º Batalhão de Tanques, declarou que lutava não por Deus e pela pátria, mas por mim e pelo meu povo. O custo para os civis belgas foi devastador. As SS seguiam as unidades combatentes para identificar aqueles que haviam colaborado com os americanos durante o outono, membros da resistência e jovens que haviam evitado o serviço na Wehrmacht. Nos cantões do leste, onde a população era germanófona e havia sido reivindicada como cidadania alemã pelo regime nazista, o retorno do exército alemão foi especialmente traumático. Alguns haviam colaborado, outros haviam resistido, e a linha entre ambos os grupos era muitas vezes invisível de fora. Quando os alemães se foram definitivamente, a resistência acertou contas. As cicatrizes levaram décadas para se fechar. A pergunta que os historiadores continuam debatendo há 80 anos não é se a Batalha das Ardenas foi o erro estratégico mais grave de Hitler no fronte ocidental. Sobre isso há consenso. A pergunta é se Hitler sabia disso e ordenou mesmo assim, ou se acreditava genuinamente que poderia funcionar. As evidências apontam em direções contraditórias. Por um lado, Jodl, seu próprio chefe de operações, disse depois da guerra: "Foi um ato de desespero, mas tínhamos que arriscar tudo." Rundstedt e Model acreditavam que o objetivo de chegar a Antuérpia era irrealizável com as forças disponíveis, e disseram isso desde o início. Manteuffel, o único comandante que avançou com sucesso relativo, reconheceu décadas depois que nunca acreditou que poderia cruzar o Mosa. O combustível necessário para levar os blindados das Ardenas até Antuérpia era aproximadamente o dobro do que existia em todo o exército alemão naquele momento. A operação estava condenada matematicamente antes de começar. Por outro lado, Hitler manteve até o fim, mesmo quando o saliente já estava se desfazendo,
a convicção de que a ofensiva havia tido sucesso estratégico. Em janeiro de 1945, com a frente oriental colapsando, ele argumentou que as Ardenas haviam impedido Eisenhower de lançar sua própria ofensiva em direção ao Ruhr, o que era tecnicamente verdade, mas equivalia a transformar um fracasso em virtude. Existe uma teoria sustentada por alguns historiadores militares de que Hitler tinha consciência de que a guerra estava perdida, mas preferia uma derrota catastrófica e total a qualquer negociação, porque a negociação teria significado sua derrota pessoal e a do regime que ele encarnava. Nesse sentido, a Batalha das Ardenas não seria tanto uma tentativa de vencer a guerra, mas sim uma tentativa de prolongá-la ao máximo, consumindo os recursos da Alemanha a uma velocidade que garantisse que nenhum sucessor pudesse chegar a qualquer acordo. Essa hipótese se encaixa no comportamento de Hitler nos meses seguintes. A ordem de destruir a própria infraestrutura alemã no Decreto Nero de março de 1945, a recusa absoluta em considerar qualquer retirada tática, as execuções sumárias de generais que recuavam sem permissão. O que está documentado sem ambiguidade é que os próprios generais que executaram a ofensiva sabiam que era uma aposta impossível. Ainda assim, todos lutaram. Porque no exército alemão de 1944, a alternativa à obediência era a forca. O próprio Model, que em privado expressou suas dúvidas mais de uma vez, suicidou-se em 21 de abril de 1945, quando suas forças foram cercadas no Ruhr, recusando-se tanto a capitular quanto a continuar. Bodenplatte, o último ataque aéreo desesperado da Luftwaffe. Em 1º de janeiro de 1945, quando o Terceiro Reich já consumia suas últimas reservas humanas e materiais na ofensiva das Ardenas, a Luftwaffe tentou recuperar de uma só vez uma capacidade que, na realidade, já havia perdido muito antes. Naquela manhã, lançou a Operação Bodenplatte, o último grande ataque aéreo alemão no fronte ocidental. A ideia era tão ambiciosa quanto desesperada: atingir simultaneamente os aeródromos aliados na Bélgica, nos Países Baixos e no norte da França, destruir em solo o maior número possível de caças e caças-bombardeiros e, assim, aliviar a pressão aérea que estava sufocando as forças alemãs em combate. Mais de 900 aviões participaram da operação. O ataque atingiu 16 bases aéreas e, durante algumas horas, produziu exatamente o efeito que os planejadores alemães haviam buscado. Muitos pilotos aliados ainda estavam relaxados pelas celebrações de Ano Novo. Em vários campos, o alerta chegou tarde. Cerca de 300 aviões aliados foram destruídos ou danificados em solo. De um ponto de vista puramente tático, o golpe foi sério, até impressionante. Mas a guerra já não era decidida apenas pelo dano imediato que podia ser infligido em um único dia. Era decidida pela capacidade de absorver perdas, sustentar ritmos de produção e conservar pessoal experiente. E nesse cálculo mais amplo, Bodenplatte foi uma catástrofe para a Alemanha. A Luftwaffe perdeu 271 aeronaves na operação. O número por si só já era gravíssimo para uma força aérea esgotada, com combustível escasso, formação deficiente e pilotos cada vez mais jovens ou menos preparados. Mas o mais duro não foi apenas a perda material. Entre os mortos, feridos e capturados, havia uma proporção alarmante de pilotos veteranos, homens com experiência real de combate, exatamente o recurso que a Alemanha já não podia repor. Os aliados, por outro lado, podiam substituir os aviões destruídos em questão de dias, graças a uma maquinaria industrial imensamente superior, cadeias logísticas intactas e uma retaguarda segura. Em outras palavras, Bodenplatte conseguiu destruir aeronaves inimigas, mas consumiu um capital humano que a Luftwaffe não tinha como reconstruir. Foi uma vitória tática que acelerou uma derrota estratégica. O ataque mostrou que a Alemanha ainda podia organizar uma operação complexa e coordenada, mas também revelou com brutal clareza que já não conseguia sustentar as consequências desse esforço. A aviação havia sido um dos fatores mais decisivos de toda a Batalha das Ardenas. Não apenas pelos ataques que finalmente executou, mas também pela ausência temporária desses ataques durante a primeira fase da ofensiva. Hitler havia apostado que o mau tempo protegeria o avanço alemão, e durante vários dias essa aposta pareceu funcionar.
Nos primeiros 7 dias da batalha, a neblina espessa, as nuvens baixas e a visibilidade reduzida mantiveram em terra boa parte dos caças-bombardeiros aliados. Aqueles aviões, especialmente os P-47 Thunderbolt e outros modelos utilizados para atacar colunas motorizadas, eram uma ameaça mortal para qualquer ofensiva alemã. Sua capacidade de detectar veículos em movimento, atacar estradas, destruir depósitos e desorganizar comboios transformava o céu limpo em um inimigo a mais para os alemães. No entanto, durante aquela primeira semana, o inverno fechou o espaço aéreo e neutralizou, ao menos por um tempo, a superioridade aérea aliada. Esse alívio foi uma das condições que tornaram possível o avanço inicial alemão. Sem ele, muitas das colunas blindadas teriam sido atingidas desde o primeiro dia com uma intensidade impossível de suportar. Mas o mesmo clima que ajudou os alemães também transformou as Ardenas em um cenário de desgaste extremo. O frio paralisava motores, endurecia o solo, esgotava os soldados e dificultava a evacuação de feridos. A neve, a lama congelada e as estradas estreitas retardavam o movimento de tropas e combustível. A ofensiva dependia da velocidade, e cada obstáculo atmosférico ou logístico corroía essa vantagem. Quando o céu finalmente se abriu em 23 de dezembro, o equilíbrio mudou de forma imediata. O que até então havia sido uma ofensiva perigosa, mas ainda viável, começou a se transformar numa corrida condenada. Os caças-bombardeiros aliados se lançaram sobre as estradas das Ardenas com uma violência que os comandos alemães não conseguiam contrabalançar. As colunas blindadas, visíveis sobre a neve e obrigadas a avançar por rotas previsíveis, ficaram expostas. Os tanques que haviam sobrevivido dias inteiros de combate terrestre foram destruídos do ar em questão de horas. Os comboios de munição e combustível, indispensáveis para sustentar qualquer penetração profunda, foram detectados e atacados sistematicamente. O que a neblina havia protegido, o céu limpo começou a aniquilar. Em setores como a crista de Elsenborn, muitos soldados americanos viveram essa mudança quase como uma libertação visível. Após dias de incerteza, pressão constante e notícias fragmentadas, o domínio do ar retornou com uma contundência tranquilizadora para eles e devastadora para o inimigo. Um soldado americano descreveu aqueles dias de céu limpo com uma mistura de assombro e alívio. Lembrou-se das finas esteiras brancas dos bombardeiros sobre o azul intenso do inverno e das trajetórias ondulantes dos caças que giravam enquanto tentavam derrubar uns aos outros. A guerra aérea era vista de baixo como um espetáculo distante e belo, mas seu efeito em terra era brutal e concreto. Também observavam aos dezenas os pequenos Piper Cub de observação de artilharia, aviões leves e vulneráveis que patrulhavam à frente corrigindo o fogo de artilharia e vigiando movimentos inimigos. Sua presença era um sinal de que o sistema aliado de detecção, ajuste e resposta voltava a funcionar com precisão. Quando um desses Piper Cub levantava de repente a cauda e descia com brusquidão, muitos soldados entendiam de imediato o que aquilo significava. Não era uma manobra sem importância. Era um aviso. Se o avião mergulhava, provavelmente caças inimigos ou fogo antiaéreo ameaçavam a área, e isso significava que eles deviam buscar cobertura imediatamente. Enquanto a atenção do mundo se concentrava nas Ardenas, Hitler decidiu abrir outra frente ofensiva no oeste, uma segunda sacudida em meio a uma situação militar já extremamente deteriorada. Em 31 de dezembro de 1944, apenas um dia antes da Bodenplatte, as forças alemãs lançaram na Alsácia a Operação Nordwind. Foi a última grande ofensiva alemã em solo ocidental após o início das Ardenas, e respondeu a uma lógica semelhante: aproveitar fraquezas temporárias do desdobramento aliado, forçar novas crises de comando e obter ganhos operacionais que alterassem o equilíbrio estratégico. O objetivo era atingir o 7º Exército Americano, cujo fronte havia se estendido perigosamente depois que várias divisões foram desviadas para o norte para conter o ataque na Bélgica e em Luxemburgo. Em suas fases iniciais, Nordwind conseguiu avanços importantes. A pressão alemã foi real e durante alguns dias surgiu o temor de que a Alsácia se tornasse uma nova crise importante dentro do já complicado panorama do fronte ocidental. O problema não foi apenas militar. Também foi político. Em meio à ofensiva, Eisenhower avaliou a possibilidade de uma retirada de Estrasburgo para encurtar o fronte e evitar uma exposição desnecessária.
De um ponto de vista estritamente operacional, a proposta fazia sentido. Mas Estrasburgo não era uma cidade qualquer. Para a França, e especialmente para Charles de Gaulle, seu valor simbólico era imenso. A cidade representava história, soberania e legitimidade nacional. Abandoná-la depois de tê-la recuperado era politicamente inaceitável. De Gaulle reagiu com firmeza e chegou a ameaçar retirar as forças francesas do comando aliado caso a cidade fosse entregue sem combate. A tensão entre cálculo estratégico e símbolo nacional atingiu tal nível que Winston Churchill teve de intervir pessoalmente e viajou para mediar entre os diferentes comandos e governos. Finalmente, Estrasburgo não foi abandonada. A decisão evitou uma ruptura política entre aliados em um momento extremamente delicado. Nordwind, embora menos famosa que a Batalha das Ardenas, foi uma operação custosa e prolongada. Causou mais de 15 mil baixas americanas e se estendeu até 25 de janeiro de 1945. Não mudou o curso geral da guerra, mas demonstrou que o regime de Hitler ainda estava disposto a gastar suas últimas reservas em ataques simultâneos, mesmo quando a lógica militar indicava que a capacidade ofensiva alemã estava próxima do esgotamento total. Essa insistência desconcertava até mesmo os seus próprios generais. Alguns viam nela um último gesto de ousadia operacional. Outros a interpretavam como uma obstinação desligada da realidade. Em qualquer caso, Bodenplatte e Nordwind pertenceram ao mesmo momento histórico. O instante em que o Terceiro Reich ainda era capaz de lançar golpes violentos e coordenados, mas já não tinha força suficiente para transformar esses golpes em uma recuperação real. Cada ofensiva mostrava energia, cada ofensiva também acelerava o colapso. Por trás das grandes decisões estratégicas e dos movimentos de divisões no mapa, a Batalha das Ardenas foi, acima de tudo, a experiência de centenas de milhares de indivíduos em um frio que matava por si só. Compreender a batalha exige aproximar-se dessa escala humana. Os soldados americanos nas Ardenas sofreram o inverno com um equipamento de inverno completamente insuficiente. As botas padrão do exército americano, com suas solas de couro impermeabilizadas, eram inadequadas para semanas de neve e temperaturas abaixo de zero. O pé de trincheira, que começava com dormência e cãibras e terminava em gangrena se deixado avançar, causou baixas não de combate em números que, em algumas unidades, chegaram a superar as baixas por fogo inimigo. As autoridades médicas americanas calcularam que para cada homem evacuado por ferimento de combate, pelo menos um o era por lesões relacionadas ao frio. O soldado das Ardenas era um homem que combatia em duas frentes, contra o inimigo à frente e contra a hipotermia por baixo. Os alemães, com sua experiência na frente oriental, estavam um pouco melhor preparados para o frio extremo, embora suas divisões das Ardenas também carecessem de equipamento de inverno suficiente. O que os soldados alemães tinham era uma tradição de brutalidade adquirida na Rússia, a capacidade de operar em condições que teriam paralisado unidades menos endurecidas. Os Volksgrenadiers, sem essa experiência oriental, sofriam tanto quanto os americanos. Quando se rendiam ou eram capturados, muitos dos mais jovens estavam tão desidratados, famintos e exaustos que os próprios soldados americanos que os vigiavam lhes davam suas rações de emergência. A vida cotidiana nos bosques nevados das Ardenas era uma luta permanente contra o frio, a fome, o medo e a desorientação. As florestas densas de abetos faziam com que a visibilidade se reduzisse a poucos metros. As estradas cobertas de neve eram idênticas entre si. Os mapas não conseguiam transmitir a realidade do terreno. Unidades inteiras se perdiam nas florestas e apareciam horas depois a quilômetros de sua posição prevista. Os tree bursts, os projéteis de artilharia que explodiam ao atingir as árvores e faziam chover lascas de madeira e metal sobre os soldados em suas trincheiras, eram um dos maiores terrores específicos do bosque. Os capacetes não protegiam contra essas lascas que vinham de cima. Os civis belgas que permaneceram na zona de combate experimentaram a guerra de uma maneira que nenhum documentário poderia transmitir por completo. Em uma aldeia perto de Elsenborn, a família Gronsfeld decidiu no dia de Natal subir do porão para se sentar na cozinha à luz do sol que refletia na neve. Um projétil alemão explodiu perto, e um fragmento de estilhaço entrou pela janela e atingiu no pescoço a pequena Elfriede Gronsfeld, de 5 anos. Os médicos americanos foram até lá, mas não puderam fazer nada.
A menina foi enterrada em 29 de dezembro. O que se pode dizer à mãe? Escreveu uma vizinha em seu diário. Ela chora e não consegue entender. Os soldados americanos também tinham seus próprios rituais de sobrevivência psicológica. Escreviam cartas para casa que os sensores filtravam cuidadosamente, eliminando toda a informação tática, mas deixando passar o medo e a saudade. Alguns rezavam, como o próprio Patton em sua oração meteorológica. Outros desenvolviam superstições privadas, talismãs, rotinas exatas, padrões de comportamento cuja interrupção podia significar má sorte. O humor negro era ubíquo. Qualquer situação, por mais terrível que fosse, podia virar piada na trincheira, porque a alternativa era o colapso psicológico. Os Combat Fatigue Cases, os colapsos nervosos de combate, foram aos milhares nas Ardenas. O exército americano, ao contrário de guerras anteriores, reconhecia o transtorno e evacuava os afetados em vez de fuzilá-los por covardia. Um detalhe revelador é que quando as primeiras tropas de Patton chegaram a Bastogne e abriram o corredor em 26 de dezembro, os paraquedistas da 101ª que saíram para recebê-los não os aclamaram com vivas e abraços como nos filmes. Muitos estavam simplesmente exaustos demais e anestesiados para reagir com alegria. Alguns perguntaram se haviam trazido comida. Outros nem sequer saíram de suas trincheiras. A coragem nem sempre tem aparência heróica. Às vezes tem a aparência de um homem sentado na neve com os olhos vazios, sem energia, nem para se alegrar por continuar vivo. A Batalha das Ardenas deixou feridas que levaram décadas para cicatrizar e enigmas que não foram totalmente resolvidos. Joachim Peiper foi julgado em Dachau em 1946, junto com outros 73 membros da 1ª Divisão Panzer SS. Foi condenado à morte pela chacina de Malmed. A sentença foi comutada em 1954, após um processo de revisão controverso, que incluiu alegações de tortura e simulações de execução nos interrogatórios originais. Saiu da prisão em 1956. Em 1976, trabalhava como tradutor e vivia aposentado na aldeia alsaciana de Traves, França. Na noite de 13 para 14 de julho, festa nacional francesa, sua casa foi incendiada. Seu corpo foi encontrado entre os escombros com sinais de ter sido atingido por disparos. Ninguém jamais foi processado pelo crime. Os autores materiais, suas motivações exatas e a identidade de quem poderia tê-lo encomendado permanecem desconhecidos. O debate sobre a chacina de Malmed foi, por si só, um dos episódios mais sombrios do processo de desnazificação. Uma investigação do Congresso americano, presidida pelo senador Joseph McCarthy, em um de seus primeiros atos públicos de destaque antes de suas famosas caças aos comunistas, concluiu que de fato houve irregularidades no processo. Vários acusados alegaram ter sido submetidos a torturas e a simulações de execução para obter confissões. Vários dos condenados inicialmente à morte tiveram suas sentenças reduzidas. O episódio envenenou a política alemã e americana durante anos e alimentou a narrativa da Wehrmacht limpa e da SS suja, uma distinção que a pesquisa histórica posterior demonstrou ser muito menos clara do que convinha admitir a qualquer um dos lados. O mistério sobre o que exatamente ocorreu no campo de Baugny em 17 de dezembro de 1944 também não está completamente resolvido. Os sobreviventes deram testemunhos em parte contraditórios. A investigação forense realizada em janeiro de 1945 encontrou 84 cadáveres com sinais de execução, mas as circunstâncias exatas, quem deu a ordem, se foi uma ordem ou uma reação espontânea do momento, permanecem em disputa entre historiadores que analisaram o mesmo conjunto de evidências, chegando a conclusões distintas. O último sobrevivente identificado do massacre de Malmed morreu em 2013. Nos Estados Unidos, a Batalha das Ardenas ocupou um lugar peculiar na memória coletiva. Foi a maior derrota tática sofrida pelo exército americano na Europa, mas também o prelúdio imediato da vitória final. As divisões que combateram nas Ardenas em dezembro de 1944 cruzaram o Reno em março de 1945. A narrativa dominante, alimentada por filmes, romances e documentários, tendeu a apresentar o episódio como uma história de heroísmo.
A história da 106ª Divisão, dos 7.000 soldados que se renderam, levou décadas para ser contada sem vergonha. A história dos batalhões afro-americanos que combateram nesses bosques levou ainda mais tempo. Para os belgas, a Batalha das Ardenas foi a segunda ocupação em 4 anos, mais breve que a primeira, mas não menos traumática. As aldeias destruídas foram reconstruídas nos anos 50, mas muitas famílias haviam perdido tudo. Alguns historiadores locais documentaram casos de execuções sumárias, tanto de colaboracionistas pela resistência quanto de civis por tropas alemãs, que não aparecem em nenhum registro oficial. As Ardenas belgas, com seus museus bem conservados e seus cemitérios militares dos quais o governo americano se ocupa, convivem há 8 décadas com uma história que, para seus habitantes mais velhos, foi carne viva. Na Alemanha, a Batalha das Ardenas ficou relegada durante muito tempo à incômoda categoria dos capítulos que se preferia não explorar em detalhe. Demasiado próxima do fim para ter a épica melancólica de Stalingrado, demasiado marcada por crimes de guerra para ser objeto de orgulho. Apenas nas últimas décadas, a historiografia alemã passou a abordar o período final da guerra com uma honestidade que durante muito tempo foi politicamente difícil. Os últimos veteranos americanos da Batalha das Ardenas têm hoje mais de 100 anos. Há detalhes que só eles conheciam e que desapareceram com eles. A batalha, que em dezembro de 1944 era o presente mais urgente e brutal, é hoje história. Mas seus registros, suas controvérsias e suas perguntas sem resposta continuam ali, nos arquivos e nas florestas geladas das Ardenas, onde a neve cai a cada inverno sobre os mesmos campos, onde 80 anos atrás, os últimos blindados do Terceiro Reich avançaram em direção a um rio que nunca chegaram a cruzar.